ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti, Jesus. Pai, cremos em Tua palavra, cremos em Ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu te convido a se colocar de pé mais uma vez, para receber com muito carinho esse querido irmão, que fomos criados ali, né? Ele foi criado na rua da minha avó, né? Foi batizado aqui na igreja, casou aqui na igreja, um servo do Senhor, é um mestre da palavra, um homem que tem muito para nos ensinar nessa noite. Estamos tendo o privilégio de recebê-lo durante essa semana. Ele trouxe palavras tão abençoadoras e instrutivas para a nossa mocidade e consequentemente para a igreja, sobre a questão da sexualidade nesse tempo, na nossa geração. Foi uma grande bênção, e hoje de manhã ele esteve conosco, e essa noite vai estar também. Temos os seus livros aqui, eu acho que são mais de 10 livros, que ele já escreveu, está lá na Seara, é uma grande bênção também para você. Eu quero que você receba com muito carinho, querido pastor Cote. Vem cá, querido, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Muito bem-vindo, querido, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Boa noite para todos. Graça e paz para o seu coração. Curva a sua cabeça mais um pouquinho. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Senhor, nós não nos cansamos de afirmar e reafirmar que a nossa suficiência vem de Ti. Sabemos que homem algum pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Senhor, esse é o povo que o Senhor ama. Senhor, e como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada matrimônio, cada família que está representada aqui, Senhor, no nome de Jesus. E juntos, como igreja, nós queremos dizer sim e amém para tudo aquilo que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Pode assentar. Eu gostaria de aproveitar esse embalo que a gente tem falado alguma coisa no campo da sexualidade e compartilhar uma mensagem muito importante com você. Deus tem colocado um peso no meu coração sobre o matrimônio. Você sabe que a menor visão que a Bíblia nos permite ter é a visão da nossa cidade, não é? A começar por Jerusalém, Judeia, Samaria, é a menor visão. Todo pastor deve, no mínimo, pastorear a sua cidade. E muitas vezes Deus também nos dá um coração pela nação. E quando a gente começa a olhar para muitas tragédias sociais que estão ao nosso redor, não é difícil a gente concluir que nós não vamos conseguir lidar com toda essa onda de marginalidade, criminalidade, delinquência, violência, sem moralizarmos o matrimônio. Tentar lidar com essas coisas sem resgatar o sentido bíblico do casamento, nós vamos ficar enxugando gelo. E atualmente existe um sofisma aterrador. E esse sofisma ele se fundamenta num conceito de família, porém sem o casamento. Porque lógico, todo mundo quer uma família. As pessoas querem uma família. Mas o conceito de família sem o casamento
é disfuncional. Quando você tira o casamento da família, você está tirando a fidelidade, o compromisso, a confiança, o altruísmo, a aliança. Você está tirando esses valores que, quando exercitados, nos fazem participantes da natureza divina. Por isso que o casamento é a principal escola do caráter. É onde nós exercitamos realmente a verdadeira piedade e amadurecemos. Então eu quero deixar com você o que eu chamo as 4 leis que determinam um casamento bem-sucedido. São leis espirituais. Essas leis, elas funcionam independentemente da época, da geografia, são leis absolutas. Quando Deus disse para o homem, crescei, multiplicai, crescimento é uma coisa importante, mas Ele estabeleceu um protocolo para isso, e o protocolo foi o matrimônio, porque crescimento é uma faca de 2 gumes, crescimento pode ser uma grande bênção, mas pode ser uma tragédia. Por exemplo, quando você pensa no câncer, câncer é um crescimento, mas é um crescimento que peca contra a estética e a saúde de um organismo. Nós precisamos de crescer com o mecanismo que Deus estabeleceu. E o que determina o sucesso de qualquer sociedade é a forma como cresce. Então tem a ver como nós definimos o matrimônio. Então Deus estabeleceu dessa forma. Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, serão os dois uma só carne. E o versículo 25, o homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então desse texto, nós vamos tirar aqui 4 leis, vamos tentar enxergar aqui 4 leis. A primeira lei vem pelo primeiro verbo, que é o verbo deixará. Deixará. É curioso, porque o casamento, antes de ser uma união, ele precisa de ser uma separação. Veja bem que quando Deus estabeleceu o matrimônio, Ele não iniciou essa lógica com o verbo unir, mas com o verbo deixar. Por isso que nós chamamos essa lei a lei da emancipação. Essa palavra é poderosa, porque nós vamos ver que o matrimônio tem como objetivo supremo produzir maturidade. Ele tem esse poder de transformar um menino num pai, uma menina numa mãe, alguém que gera vida, alguém que se multiplica, que cresce em responsabilidade. A emancipação. Todo processo de maturidade que não visa uma emancipação torna-se doentio. É muito importante a emancipação. Lógico, quando você é uma criança, você depende 100% dos seus pais. À medida que você se torna um adolescente, o adolescente quer o seu espaço, ele precisa de ter as suas convicções, se afirmar na sua identidade. Muita gente confunde isso com rebelião, mas não é. Isso é vamos dizer, é um apelo legítimo. Ele precisa agora do seu espaço, não é? Ele precisa de desenvolver a sua individualidade. Até que chega num ponto que, para ele realmente se tornar uma pessoa madura, é indispensável o casamento. Casamento nos amadurece. Você aprende a convivência, essa sinergia da interdependência. Então, todo o processo de maturidade, ele demanda uma emancipação. Isso acontece no processo de fazer um discípulo, de você criar filhos, de você ajudar terapeuticamente umas pessoas, não é? Por isso que em aconselhamento a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das vezes que as pessoas nos procuram, elas estão tentando transferir as responsabilidades delas para a gente. E se você cai nessa cilada, aí fica aquela codependência, você alimenta ainda mais o problema da pessoa. Ao invés de você fazer um discípulo, você vai acabar fazendo uma parasita, uma pessoa que depende de você.
Emancipação é algo chave. Então, quando nós nos casamos, tem que haver uma mudança de prioridade nos nossos relacionamentos. A nossa maior prioridade agora não é mais os nossos pais, mas agora é o nosso cônjuge. É lógico que se você vai deixar pai e mãe, que são as pessoas mais importantes da nossa vida, isso não pode acontecer de uma forma traumática, isso tem que acontecer em honra. Isso é uma espinha dorsal na Bíblia. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vás bem. Quantos querem bem? Honra seu pai e sua mãe para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas tem que deixar pai e mãe. Normalmente as pessoas que não deixam pai e mãe, elas têm dificuldades sérias no casamento. Eu não sei se isso acontece por aqui, mas às vezes é normal, a pessoa casa e vai morar com pai, mãe, sogro, sogra, não é? É complicado. Será que isso vai dar certo? Inclusive é daqui que às vezes vem aquelas famosas piadas de sogra, não sei o quê, mas o problema não é a sogra. Você que é sogra, você pode ficar tranquila. O problema é porque não deixou pai e mãe. Esse é o problema. E se não deixa, se depende emocionalmente, depende financeiramente, aí é lógico, o sogro, a sogra se sente no direito de interferir na vida conjugal, na criação dos filhos, vai acontecer um incesto emocional, e essas coisas começam a dar muito problema. Não é que nós não podemos ser ajudados pelos nossos pais, podemos. O que nós não podemos é depender deles, isso não. Nem financeiramente e nem emocionalmente. Nós precisamos agora caminhar com as nossas pernas, assumir as nossas responsabilidades. É muito interessante a maneira como Jesus discipulou a sua geração. Nós podemos ver no livro de Mateus 3 grandes comissionamentos, eles são marcantes. E cada um desses comissionamentos determina, de certa forma, uma plataforma de maturidade. O vinde a mim, o vinde após mim e o ide. Jesus não falou vinde a mim, vinde após mim e fique. Ele falou ide, emancipação. Mateus 11, 28. Quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Essa é a primeira plataforma de maturidade. É quando você aprende a lidar com os seus excessos emocionais. Isso é fundamental para crescer. Saber lidar com os excessos emocionais. Existe uma carga de responsabilidade, gente, que nós temos que levar, mas a sobrecarga não. E tem pessoas que se viciam no fardo. Tem pessoas que querem carregar um sobrepeso que elas não devem carregar. Tem gente às vezes carregando filho nas costas, família nas costas, igreja nas costas. Às vezes eu até falo para alguns pastores, rapaz, você tem que devolver a igreja para Jesus, que você já tomou. O cara está morrendo. Nós temos que saber entregar para Deus tudo isso que nos estressa, que tira a nossa paz, que nos fadiga, que nos desgasta. Maturidade tem a ver com descanso. Enquanto você vive de colapso em colapso, de ansiedade, de nervosismo e tal, você ainda está no jardim de infância. Mas quando você aprende a entregar, quer dizer que você cresceu. E esse comissionamento, gente, tem uma revelação moral poderosa. Numa linguagem cultural, quando Jesus fala, vinde após mim, né, entrega a sobrecarga, né, eu sou o descanso, o que ele estava dizendo? Ele é o cumprimento do sábado.
Ele estava dizendo: olha, todo esse cerimonialismo que vocês têm obedecido por séculos, eu sou o cumprimento moral disso. O sábado não é um dia, é uma pessoa. O que adianta você ter um dia de folga, mas se você é uma pilha de nervo, se você vive de ansiedade em ansiedade, você não está guardando o sábado, você está violando. E quando você viola uma lei, certamente você vai ser quebrado nessa área. Existe um lugar em Deus de descanso. Aquele que habita, veja bem que é um lugar permanente, não é o que visita, é o que habita. No esconderijo do Altíssimo, é um lugar escondido. A sombra do Senhor, Deus onipotente, descansará. Existe um lugar de descanso. Davi encontrou esse lugar. Ele falou: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas mesmo nas guerras, nas batalhas, existe um lugar em Deus que você não é abalado. Isso é maturidade. Descanso. O segundo grande comissionamento é o: vinde após mim. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós precisamos de aprender a combinar renúncia com voluntariedade. Uma criança, ela é criança porque ela não sabe negar a si mesma. Quando você fala não para uma criança, ela chora, ela faz pirraça, ela quer e não sei o que, e manipula, porque ela é criança. É como às vezes a gente vê aqueles crentes mais novinhos, né, que fica determinando para Deus as coisas. Deus, eu determino que o Senhor tem que me dar o que eu quero. Se o Senhor não me der o que eu quero, eu desvio. Como se Deus fosse um balcão de supermercado, né, e tal. E normalmente essas coisas nunca terminam bem, como lá, né, na infância do povo de Israel, satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar-lhe a alma. Nós temos que aprender a negar a nós mesmos. Ouvir não só o sim, gente, mas ouvir o não de Deus. Ouvir o espera. Discernir o tempo e o modo. E se Deus não tem algo para mim, eu quero ser o primeiro a não querer. Isso é maturidade. Você saber negar a si mesmo. Colocar limites para os seus desejos. Colocar limites para os seus sentimentos. E o terceiro grande comissionamento é o ide, gente. É o que a gente está falando. É a emancipação. O grande sucesso de um líder não é quantos discípulos ele tem debaixo das suas asas, mas quantas pessoas ele já emancipou para o propósito de Deus. O sacrifício de Abel. Está aqui, Senhor, é teu, está liberado, não é? E lógico que tem sempre esse momento certo. Isso não pode ser nem antecipado e nem prolongado. Tem um momento certo da emancipação. E quem é um líder resolvido discerne esse momento. Então isso fala sobre essa lei, é a lei da emancipação. Deixará, tem que deixar. Chega um momento que nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. A segunda lei que faz um casamento dar certo, vem pelo segundo verbo, unir-se-á. Unir-se-á. E é interessante, porque esse verbo no original, ele vem de uma raiz que significa o seguinte: aquilo que se alcança com esforço, ou você perseguir algo até que você consiga. Veja bem, então, que esse unir, esse verbo unir-se-á, ele não se concretiza quando você se casa. É um desafio proposto. É um desafio proposto. Irmãos, porque, vamos pensar aqui, o que é o casamento? Tem um desafio intencional que Deus estabeleceu. Quantos já perceberam que a natureza do homem é totalmente diferente da natureza da mulher? Você já percebeu? Não é?
Às vezes os homens falam, mas eu não entendo as mulheres falam, mas eu não entendo os homens. Tem um videozinho de um pastor americano na internet, não sei se vocês já viram, do cérebro do homem e o cérebro da mulher. É uma loucura o negócio. Normalmente o homem é mais racional, as mulheres são mais emotivas, não é? O homem, quando está estressado, ele quer ficar quieto, calado, quer pescar, quer mudar o canal da TV, né? E a mulher, quando está estressada, ela quer falar. Se ela não falar, ela explode. O problema é quando os dois estão estressados, o homem quer ficar calado e a mulher quer falar. Então é uma guerra o negócio. O que é o casamento? Nós precisamos de alcançar um entrosamento com o nosso cônjuge, que tem uma natureza totalmente diferente da nossa, numa aliança até que a morte nos separe. Isso exige esforço. Por isso que eu chamo essa lei a lei do esforço, unir-se-á. Quantos já perceberam que unidade custa caro? Unidade não é barato, não. Só existe unidade quando existe humildade. Custa o preço do nosso orgulho, muito quebrantamento, muito quebrantamento. Nós vamos ter que superar limitações internas, barreiras, traumas, para você ter uma vida reconciliada com o seu cônjuge. Demanda esforço, demanda piedade, quebrantamento. É o que eu sempre falo, gente, casamento não é para frouxo. Casamento é para quem quer exercitar caráter. É para quem quer exercitar lealdade. É comum você ver pessoas que estão casadas há 15 anos e até hoje não se uniram. Parece que elas só se distanciaram mais. Às vezes dorme até em cama separada. Mas a proposta dessa lei é unir-se-á. Uma aceitação incondicional do outro. O grande segredo aqui é você aprender a não querer responsabilizar o seu cônjuge pelas dificuldades, pelos fracassos. É você aceitá-lo incondicionalmente como ele é. É você falar: Deus, mesmo que o meu cônjuge não mude daquilo que eu gostaria, não tem problema, eu vou aceitá-lo, eu vou amá-lo. E quando você coloca a cruz, as coisas funcionam. Tem uma figura na Bíblia que eu acho muito interessante, quando Eliseu foi construir aquela escola de profetas. Ele tinha uma escola de profetas que estava crescendo muito. Então, os filhos dos profetas foram cortar algumas vigas para aumentar o espaço. Um deles estava com o machado emprestado, e de repente, quando ele foi cortar, o ferro soltou, voou longe, naufragou no Jordão. E ele veio todo apavorado: ah, meu Senhor, o machado era emprestado e tal. É uma figura que eu acho interessante, porque uma casa de profetas, uma família é uma casa de profetas. Qual que é a ferramenta para você construir a família? O machado. O machado é uma tipologia do casamento, é uma ferramenta muito simples. Quantas partes o machado tem? 2: madeira e ferro, macho e fêmea. Naturezas totalmente diferentes, mas que podem se adaptar, que podem se unir. E isso transforma numa ferramenta poderosa para você construir uma casa de profetas. Só que no casamento, quem é casado sabe disso, vem os conflitos, as dificuldades, de repente se desconecta as coisas, e normalmente quando se desconecta, alguém sempre afunda, né? Mas como é que Eliseu resolveu aquela situação? Primeiro ele perguntou: onde foi que caiu? É importante a gente mapear as feridas, entender a gênese dos problemas, não é? Jesus falou: lembra-te de onde caíste. E ele jogou um madeiro ali. E quando ele jogou o madeiro,
o ferro flutua. Quando você chega nessa conclusão de aceitar o seu cônjuge do jeito que ele é, de você não querer fazer o papel do Espírito Santo na vida dele, de você falar assim: não tem problema, eu vou amar, eu vou honrar minha aliança, não importa. Quando você joga o madeiro, Deus começa a mudar a natureza da pessoa. É da natureza do ferro flutuar? Não. Mas Deus pode mudar isso. Deus faz o ferro flutuar. E a lei do esforço, vencer a nós mesmos. Às vezes a gente pensa que a nossa cruz é o outro, não é? Pastor, minha esposa é minha cruz. Gente, a cruz não é a pessoa. A cruz é a nossa responsabilidade de negarmos a nós mesmos para termos uma vida reconciliada com aquela pessoa que você tem dificuldade. Às vezes o nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos, somos nós mesmos. A lei do esforço. Unir-se-á, unir-se-á. A terceira lei vem pelo terceiro verbo, quando a Bíblia fala serão, uma só carne, serão. Aqui sim é que acontece a união em termos físicos, materiais. A Bíblia está falando de carne, de coisas materiais, de coisas físicas. Por isso eu chamo essa lei a lei de pertencer. Pertencer. Quando você se casa, agora você não é mais só seu. Você também pertence a alguém. Isso é um cheque-mate nas nossas estruturas de egoísmo, de independência, não é? Eu sempre falo, gente, o casamento é o grito de interdependência e morte. Quando você casa, rapaz, vai vir um quebrantamento muito grande, não é? Deus vai tratar com áreas da sua vida que antes Ele não podia tratar, mas agora você vai ter que aprender um compartilhamento mútuo de todas as coisas, nada mais é só seu. O que você tem de mais particular? O que você tem de mais particular? Às vezes a gente pensa assim na escova de dente, no cartão de crédito, né? Quer dizer, nada mais, é só seu. Fala em cartão de crédito, a gente tem que lembrar, a mulher sábia edifica a sua casa, né? Uma vez, quando eu fiz um curso lá no Haggai, tem um professor, ele estava falando assim, os 3 pontos fracos do homem. No inglês eles falam os 3 Gs, Gold, Girls e Glory, que é dinheiro, fama e poder, né? E mulher. Aí ele fala nos 3 pontos fracos da mulher: shopping, shopping, shopping. O mall das mulheres, né? Mas o que você tem de mais particular? Lógico, é o seu corpo. Não tem nada mais de particular que o seu corpo. Quando você se casa, nem o seu próprio corpo é só seu. Paulo fala que o corpo do marido pertence à mulher. O corpo da mulher pertence ao marido. Por isso não tem aquela história, hoje eu estou com dor de cabeça, né? Esse corpo não te pertence. Não é? Não tem esse negócio. É um compartilhamento mútuo de todas as coisas. Serão uma só carne. E o conceito bíblico de aliança é isso. Tudo que é de um é do outro, tudo que é do outro é de um. Jesus expressou isso na oração sacerdotal. Eu gosto demais desse versículo. Eu acho que é o versículo na Bíblia que melhor explica o princípio da aliança. Quando ele, falando para o Pai, ele fala assim: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Veja bem que tem uma sequência inteligente e poderosa aqui. Começa com entrega. Jesus falou:
todas as minhas coisas são tuas. Uma entrega absoluta. E quando você entrega tudo que você é, tudo que você tem para Deus, vai brotar no seu espírito uma fé sobrenatural que vai fazer com que você creia que tudo que é de Deus é seu. Irmãos, honestamente, por que nós não acreditamos que tudo que é de Deus é nosso? Por mais que a gente possa até repetir isso mecanicamente. Mas por que às vezes a gente não consegue acreditar para algumas áreas? Porque nós não entregamos tudo. Quando você entrega plenamente, vem revelação, vem tudo. A fé brota. Fé tem a ver com confiança, com ser fiel com. E quando você confia, você entrega. E Jesus fala nisso, eu sou glorificado. Aí vai haver um enchimento de caráter. A glória de Deus é a soma dos seus atributos. Por isso que a palavra no original é peso. É o peso. Isso é um peso. A soma de tudo que Deus é, pesa. Nos santifica. Mas vem de entrega. Agora, quando você então coloca uma reserva no seu relacionamento, se eu chego para minha esposa e falo assim, Pantera, eu chamo ela de Pantera, você não pode mais ver os meus e-mails. Não é que ela fica querendo olhar os meus e-mails, não. Mas se eu crio uma reserva, o que isso produz no coração da pessoa? Desconfiança. Quando você coloca uma reserva, você limita, bloqueia a sua entrega, isso gera desconfiança. Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você não confia? É difícil, não funciona. Porque confiança é um conceito que depende da integridade do outro. Se a pessoa não tem integridade, uma entrega plena, essa ausência de reservas, por mais que você se esforce, você não consegue confiar. Integridade gera confiança, confiança gera intimidade, intimidade gera frutificação. Pertencer, a lei de pertencer. E a quarta e última lei para a gente terminar. Versículo 25, Gênesis 2, 25. O homem e a mulher, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Essa então é a lei da nudez. Lei da nudez. Estavam nus e não se envergonhavam. Lógico que essa nudez fala de um descobrimento, né? Uma nudez moral, você praticar a verdade no íntimo, você não guardar segredos, você não guardar vergonhas, você não esconder pecados, você não guardar dúvidas, você ter um relacionamento transparente, onde as coisas são conversadas, são resolvidas, onde você tira as mordaças morais, onde você rompe com aqueles votos secretos. É comum a gente ver pessoas, elas juram para si mesmas, elas trancam as 7 chaves, elas falam, eu nunca vou dizer isso para ninguém, ninguém nunca vai saber disso, não é? Esses pactos com a obscuridade. Irmãos, nós sabemos, muitos demônios se alimentam do silêncio, da culpa calada, dessa vergonha implícita num pecado secreto, num pecado escondido. Nós falamos de manhã, nesse versículo, aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós temos que eliminar essas questões, gente, porque quando existe vergonha, culpa, pecado escondido, isso fere a intimidade, isso impossibilita a verdadeira intimidade no matrimônio.
Eu tenho atendido muitos casos difíceis de casamento. Por exemplo, quando acontece um adultério, mesmo que o cônjuge traído não saiba, ele não faça ideia do que aconteceu. É impressionante, algo se quebra, algo se rompe nesse relacionamento. Muitas vezes a vida sexual acaba, a comunicação realmente fica toda entroncada, os filhos começam a sofrer ataques terríveis, a vida financeira vai para a bancarrota, a pessoa vai para um lugar de marginalidade ministerial, espiritual, acontece uma série de coisas, ninguém está sabendo, mas no mundo espiritual algo se rompeu. A lei da nudez fala que nós temos que ter coragem para enfrentar os nossos pecados. Eu costumo dizer, às vezes o nosso arrependimento precisa ser mais escandaloso que o nosso pecado. Se a nossa reputação falar mais alto que a humilhação, gente, nós não vamos ser livres nunca, porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade, não é conhecereis a mentira e a mentira vos libertará, é conhecereis a verdade. Eu tenho trabalhado muito com a história de Davi, eu gosto da história de Davi. Davi foi um homem pleno para Deus, só que ele teve um deslize, você vê que foi um deslize, um descuido, não é? Mas aquilo fulminou a vida dele, aquele adultério com Betseba. A Bíblia fala, nos dias que os reis saíam à guerra, ele ficou no palácio, se distraiu, começou a assistir um filmezinho pornográfico, estrelando Betseba, né? E desse negócio aí, rapaz, foi para as vias de fato, cruzou a linha que ele não podia ter cruzado. Isso foi trágico. E o problema é esse, que principalmente os homens têm uma dificuldade muito grande para confessar esse tipo de pecado. Até onde um homem pode chegar na tentativa de esconder um adultério? Davi assassinou por isso. Assassinou. Ele planejou, arquitetou a morte de Urias. Urias era um cara leal. Eu tenho uma pregação que eu falo, Davi versus Golias e Davi versus Urias. Davi versus Golias, Davi arrebentou, mas Davi versus Urias, o cara tomou uma surra, porque Urias era incorruptível. Ele assassinou para encobrir o seu adultério. A Bíblia fala, esse negócio pareceu muito mal aos olhos do Senhor. E isso realmente assim foi o que complicou a história toda. E veio um tratamento duro, gente. Nas minhas contas, foram de 8 a 11 anos. A correção de Deus na vida de Davi. Culminou na rebelião de Absalão. Mas graças a Deus, por um homem chamado Natã, muito sábio. Porque não é fácil você confrontar o pecado de um estadista, não é simples. Muitos profetas foram cerrados, decapitados, né? Porque o cara foi confrontar o pecado de um rei. Então é melhor você chegar contando uma historinha, né? Ô Davi, olha, deixa eu te contar um causo. Um cara aí muito rico, tinha muitas ovelhas, o outro pobre, só tinha uma única ovelhinha. Veio um viajante na casa desse ricaço, ele foi lá, tomou a única ovelha do pobre, o que faz com esse cara? O Davi já estava meio desviado mesmo, esse homem é digno de morte. Aí a palavra entrou, pois é, Davi, você é esse homem. Irmãos, por isso que Davi era Davi. Ali, ele rasgou as suas vestes, lei da nudez. Ele rasgou. Ele se humilhou publicamente. Você tem que entender que ele estava num momento, era um momento que o rei estava julgando com ministros, não é, com os seus príncipes, ele estava julgando as causas do povo. Era algo público. E ele gritou, pequei contra Deus. Ele publicou o seu pecado.
pecado de Davi, gente, não saiu, não foi só na Gazeta de Jerusalém, saiu na Bíblia. Imagina se o seu pecado saísse na Bíblia. Lei da nudez. Irmãos, olha, adultério tem se tornado epidêmico na igreja. Eu não tenho uma visão pessimista da igreja, não. Se tem uma pessoa que acredita muito na igreja, eu sou empolgado com a igreja brasileira, empolgado. Mas eu estou numa posição ministerial, eu estou na porta do Montoro, do lixo, não é? Às vezes você está lá naquela parte do corpo de Cristo que é o intestino, lidando com o lixo das pessoas, porque faz parte. E a gente observa certas situações. Eu tenho visto muitos casamentos feridos por adultério sendo restaurados. Por isso que eu não acredito que um adultério casual é pretexto para alguém divorciar. Não acredito nisso. Pode ser que um caso ou outro, não é, a gente possa considerar uma possibilidade assim, mas a gente acredita na reconciliação, porque a natureza de Deus é reconciliação. Essa é a natureza dele. Mas se você quer resolver uma coisa com a verdade, eu sei que essas reconciliações, gente, elas são cirúrgicas, como quando Deus estava tratando do adultério da nação, através do profeta Oséias, foi a pior fase de Israel, foi com Oséias, né? A nação é comparada com uma prostituta, o drama de Deus casado com uma prostituta, e Deus falou: eu sei como resolver isso, eu vou ferir e vou curar. Tem pessoa que fala: pastor, se eu confessar o meu adultério, meu casamento acaba. Que mentira, seu casamento já acabou. Se é que tem alguma chance de salvar, é com a verdade. Confissão destrói casamento? Ou é o pecado? Pastor, se meu cônjuge souber, ele me mata, você não sabe como é que ele é. Eu falei: é verdade, pode acontecer. Pode acontecer. Mas a morte não é a maior tragédia na vida do ser humano. Gente, a morte só é uma passagem. Se ele te matar, pelo menos você vai para o céu com as coisas resolvidas. Glória a Deus. Pior do que a morte é você morrer debaixo de um jugo como esse. Na minha experiência de intermediar situações de adultério, dezenas e dezenas e dezenas, sabe quantas vezes eu já vi isso dar errado? Quando a pessoa de boa fé se descobre. Uma coisa é ser descoberto, outra coisa é a pessoa se descobrir. Sabe quantas vezes eu já vi isso dar errado? Pela misericórdia de Deus, nenhuma. O que eu quero dizer é que tem um sofisma, e não estou dizendo que não possa acontecer uma tragédia numa confissão dessa, às vezes até pode. Mas se você quer resolver as coisas, é com a verdade. Eu atendo tantos casos de casais em conflito e tal, aquela situação que parece ser uma situação de temperamento, de não sei o quê, mas quando você vai aprofundando, onde é que você chega? Um adultério oculto. Essas coisas precisam ser resolvidas. Isso vai curar o seu casamento. Então são 4 leis. Se você interagir com essas leis, se você realmente colocar essas leis no seu estilo de vida, você vai ter um casamento que funciona, curado. Amém? Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O Senhor conhece cada vida que está aqui. Obrigado, Deus, é o seu povo.
e nós nos colocamos diante do Senhor. Que o Senhor possa sondar nosso coração e nos conduzir com a sua graça a essas mudanças, a essas conversões na nossa alma. Ajuda-nos. Senhor, nós vivemos num tempo onde tantas famílias têm se desintegrado, onde o casamento não tem sido mais o que o escritor de Hebreus disse, venerado sobre tudo e sobre todas as coisas. Senhor, e a nossa sociedade tem sido subproduto da morte, da destruição de tantas famílias, um câncer social. Mas o Senhor está levantando uma igreja que é coluna e firmeza da verdade. Pessoas que abraçam a aliança, pessoas que vão exercitar a fidelidade, a confiança, o altruísmo, a aliança, o respeito, que vão ser sal para essa terra e luz para esse mundo. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos responder à sua verdade. Dá-nos não apenas ouvidos para ouvir, mas um coração responsivo diante da sua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Você pode se colocar de pé nesse momento em nome de Jesus. Se você está ao lado da sua esposa, do seu marido, eu convido você a dar a mão para ele, dar a mão para ela. Se você está sozinho, teu marido está em casa, tua esposa está em casa, isso aqui não é um ponto de ligação, não é nada disso. Mas se você tem a sua aliança, você vai tomar a sua mão segurando a sua aliança. E você que é solteiro, seu milagre vai chegar. Quantos solteiros estão aqui? Seu milagre vai chegar. Quantos casados estão aqui? Seu milagre já chegou. Então você tem que louvar a Deus pelo seu milagre. Obrigado, pastor Corte. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa para nós, que edifica, que exorta, que consola, e que Deus continue usando a tua vida poderosamente, cada uma revelação e os seus caminhos. Eu convido a igreja a realmente levar a literatura desse homem de Deus. Com certeza vai edificar o teu coração. Ao invés de ver algum seriado numa televisão ou nada que presta, senta para ler um livro. Você vai ser muito mais edificado e abençoado, pode ter certeza disso. Diga para quem está do teu lado: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. E a você que está em casa agora, cante essa canção conosco. Aleluia. Eu quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Eu quero dedicar o meu lar a ti. Cante. Eu quero consagrar meu lar a ti. Diga
Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu creio. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Feche os seus olhos nesse momento. Se você está com a sua esposa, o seu marido, dê as mãos, vocês dois. Se você está só, coloque a mão sobre o teu coração, feche os seus olhos. É você e Deus. Glória a Deus, porque a palavra dele é poderosa. Tudo que o diabo planeja, Deus é poderoso para desfazer esses planos. Tudo que o diabo arquiteta durante anos, dias, meses, basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra. E talvez aquilo que foi construído, um muro que foi construído, separando você e sua esposa, você e seu marido, você e seus filhos, essa noite, a palavra de Deus quebrou esse muro. A palavra de Deus quebrou essa muralha. A palavra de Deus quebrou essa barreira. É tempo de ser não apenas ouvinte, mas praticante dessa palavra. Creia nessa noite. O seu casamento, as palavras foram liberadas. Você está aqui representando a tua casa. E você vai levar essa palavra, essa semente. E você vai plantar essa semente na tua casa. E ela vai florescer. Você vai chegar na tua casa essa noite. Você vai orar e dizer: Deus, eu creio que toda essa palavra vai se cumprir na minha casa. Não é apenas para você receber nessa noite e sonhar que um dia isso vai acontecer, mas creia que esse sonho já está acontecendo na tua vida. Você que está aqui, teu cônjuge não está aqui, creia que ele será alcançado. Nós enviamos os anjos do Senhor onde eles estão agora. Eles vão ser tocados. Você que é solteiro, não tenha medo. Deus quer que você rompa, que você cresça, que você multiplique. Os traumas que a mídia fala, as dificuldades que a sociedade diz hoje sobre o casamento, elas são míseras diante das grandezas das bênçãos de Deus para um casamento. Elas não são nada diante do amor de Deus que é revelado no matrimônio. Deus quer que você cresça e multiplique. Você que é solteiro, Deus quer que você cresça e multiplique. Vamos orar e selar essa palavra. Pai, em concordância com o que foi dito pelo pastor Corte, nós selamos. Pelo sangue de Jesus nós selamos essa palavra. Guardamos, ó Pai, no nosso coração palavras de confronto, de direcionamento, de consolo, de direção, de renovo. Pai, que seja nesse findar de 2015, esse findar, esse descortinar desse ano, para que venha um novo ano de bênçãos, para que 2016 venha como um ano tão diferente na nossa vida, sobre o solteiro, sobre o casado, sobre cada um que vive uma situação, talvez aquele que já se separou, talvez aquele que está aqui viúvo, mas um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo de restauração que Tu podes trazer, e cremos nisso essa noite, e guardamos o nosso coração. Cada marido e mulher aqui, Pai, representados, cada casa, nós oramos para a multiplicação dessa palavra, como diz a Tua palavra, 30, 60 e 100 por um. Ela não será roubada, ela não vai secar, ela não vai ser abafada, mas ela vai multiplicar. 30, 60 e 100 por um. Sobre os solteiros, essa palavra vai se multiplicar. Nós declaramos 30, 60, 100 por um sobre a vida de cada um que vai se casar um dia, vai ser feliz, abençoado. Nós declaramos essa palavra para a Tua glória, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de louvor ao Senhor se você crê nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos, dê brado de louvor ao Senhor. Glória a Deus. Vou te falar, viu, pastor Corte? Acho que eu nunca ouvi a Lagoinha tão calada num sermão, viu? Foi um silêncio e um sinal claro para todos nós, de absorção, de recebimento,
e nós recebemos, absorvemos essa unção e essa palavra. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos, que não haja um movimento sequer aqui, nada. Eu te peço para fechar os olhos, é só para que nada tire a sua atenção. E talvez você está aqui e você nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus. Ou você pode tê-la feito um dia, se desviou, se afastou, e você diz: eu quero voltar para Jesus. Essa é a oração mais importante dessa noite, a mais importante. Não é entregar a tua vida para um pastor, porque o pastor não salva a vida de ninguém. Não é entregar a vida para um prédio, igreja não salva a vida de ninguém. Só Jesus morreu na cruz, só Ele salva. E você está aqui nesse auditório agora e você diz: André, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Hoje é o seu dia, é o dia do seu milagre, é o dia da transformação da tua vida, é o dia que as portas do céu são abertas e você entra por essas portas através de Jesus Cristo. Por isso, em todo esse lugar, aqui embaixo, no meio, lá na galeria, lá em cima, você que quer fazer essa oração, entregando a tua vida para Jesus, ou voltando para Ele, chegou a sua hora. Por isso, sem constrangimento algum, você que quer fazer essa oração, entregando a vida para Jesus, ou voltando para Ele, no seu lugar, levante a sua mão, eu quero ver você, levante, não abaixe. Você fala: eu quero entregar minha vida para Jesus, isso, levante, não abaixe. Essa é a oração mais importante da noite, nós vamos orar juntos. Pode levantar a sua mão lá na galeria, isso, no meio, aqui embaixo, levante mesmo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós cremos nesse tempo de reconciliação, de restauração, de salvação que Deus tem para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está com convidado, pode levantar sua mão. Nós cremos nessa bênção de Deus. Sem constrangimento algum, eu quero pedir agora a você que levantou sua mão lá na galeria, na primeira, na segunda ou aqui embaixo, ou mesmo que você não tenha levantado a sua mão, mas você fala: eu quero fazer essa oração, entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Pegue os seus pertences aí no banco, saia do teu lugar e venha aqui à frente. Todos os nossos pastores, pastor Márcio está aqui, nós estamos todos aqui, queremos te receber aqui na frente no altar agora. A igreja aplauda essas pessoas. Sai do teu lugar e venha, 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 venha. Venha, venha, aplauda forte, igreja. Sai do teu lugar, é a tua família, a tua vida é restaurada. Venha, venha, saia, venha, venha, para te servir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, venha, venha. O meu lar a ti. Consagrar, diga: eu quero consagrar meu lar a ti. Sai do teu lugar, venha, venha, venha. Lá na galeria nós esperamos você, venha. Oh, aleluia. Com toda a minha força, entendimento, eu quero dedicar. Oh, eu creio, o meu lar. Casa, eu e minha casa serviremos. Saia do teu lugar, você diz: eu quero entregar a vida para Jesus. É hoje, é o meu dia, é a minha hora. Saia, venha, chegou, chegou, chegou. Aleluia. Oh, eu creio, com alegria. Saia do teu lugar, venha nessa noite, venha. Eu e minha casa, oh, eu creio, venha, venha em nome de Jesus, venha, 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 noite de salvação, aleluia, oh, aleluia. Você que está aqui à frente, coloque a mão sobre teu coração. A igreja estenda as mãos aqui à frente. E a você que está em casa agora, eu quero fazer um primeiro convite. São agora 8h04 da noite. Às 8h30, daqui a pouco, vamos começar uma reunião aqui, Cristo Vivo. Um culto maravilhoso, abençoado. Quando nós terminarmos agora essa oração, se você é de Belo Horizonte ou região, dá tempo. Saia da tua casa agora, pegue um táxi, pegue um ônibus, pegue o que for
E venha, nós esperamos você daqui a pouco, 8h30. Você que ouve pela Rádio Super 90.1 FM, você está ouvindo a rádio agora, venha na rua Manuel Macedo 360, em frente ao Conjunto IAPI, aqui pertinho do centro de Belo Horizonte. Você que ouve pela Rádio Super, venha, logo mais 8h30, nós temos mais uma reunião e queremos ter você aqui conosco, em todas as partes do Brasil e pela internet. Ligue para nós, o telefone está aí na tua tela, 31 3429 9550. Queremos orar por você, abençoar a tua vida, e cremos na salvação que Jesus tem para cada um de nós, inclusive para a tua vida, em nome de Jesus. A igreja ore juntamente com todos que estão ajoelhados aqui no altar. Vamos orar juntos. Ore conosco dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por nos trazer aqui essa noite. Eu abro o meu coração e eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava a minha vida e entra agora em meu coração. Eu que me desviei, arrependido eu volto, e eu declaro: Jesus, Tu és para sempre o meu único Senhor e suficiente Salvador. Eternamente o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, eu pertenço a Ti. Amém, amém, amém. Você pode se colocar de pé, nós aplaudimos a você, louvamos a Deus, aleluia, glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Você que está aqui à frente, olha, nós precisamos de 5 minutos, no máximo 10 do seu tempo. Olha aqui, queremos anotar seu nome. Pastor Márcio tem um presente para você aqui ao lado. Queremos te dar esse presente, orar por você e abençoá-los. Pode seguir aqui à minha esquerda, esse pessoal de colete azul, rosa, podem segui-los. Nós queremos abençoar você em nome de Jesus. Vamos aplaudi-los, igreja, aleluia, aleluia. A esperança do seu coração é essa. Há uma semente divina da palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nesses 40 dias de jejum e oração, estamos orando para que cada família de Lagoinha possa experimentar isto. Você possa ver os seus familiares também descendo, levando Jesus no coração. Amém? Amém. Faça assim, aponte assim, faça assim para baixo. Aqui embaixo, onde você está apontando, tem a maior livraria de Belo Horizonte, a Seara. E você ouviu o pastor Cote, e você pode levar o pastor Cote para sua casa. Quem quer levar o pastor Cote para sua casa? Isso. Mas você vai levá-lo através dos livros dele. Eu não sei se tem muitos livros dele aqui embaixo, mas você desce lá embaixo, não sei se tem, passe, leve. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, que bom que você veio. Espero por você no próximo domingo, você e a sua casa. Dê um abraço no seu irmão, vá na paz, vá viver a melhor semana de toda a sua vida, que é a semana que você tem para viver. Como o pastor André deixou o convite, daqui a pouco, 8h30, vamos ter o culto Cristo Vivo, e o pastor Cote vai estar aqui novamente pregando. Se você foi abençoado até agora e quer ser mais abençoado, permaneça no santuário. Tenha uma semana tão abençoada, debaixo da graça e do favor de Deus o Pai. Lembrando que amanhã, às 19h30, temos aqui o culto Bom Samaritano, para aqueles que estão desempregados, e às 20 horas, lá na capela, temos o culto CRI, e Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Graça e paz, e uma semana debaixo do favor do Senhor.